Os tópicos da aula de hoje vão ser especificamente sobre a evolução, conceito e definição da cinesiologia, aspectos históricos e também campos de aplicação e a importância dos estudos, né, que são empregados nessa área. A cinesiologia, ela tem dois radicais na definição do nome. O primeiro é o kinen, que é associado ao termo movimento, e o segundo é o logos, que está associado ao estudo, ou estudar. Então, cinesiologia seria o estudo do movimento. Essa área, esse termo, cinesiologia, ele está relacionado a duas grandes áreas de conhecimento, que seria a anatomia, que é a estrutura do corpo, e a fisiologia, que é a função dos sistemas corporais. Então, a anatomia funcional, que é a cinesiologia, ela vem interpretar a descrição do movimento humano a partir desses conhecimentos sobre as estruturas corporais e sobre os sistemas do corpo humano. A gente pode identificar aí também algumas outras áreas de conhecimento que vão estar reunindo aí um gabarito para a gente compreender um pouco mais sobre a cinesiologia, como, por exemplo, a mecânica. E a gente vai ver aqui agora a definição, algumas características em relação a esses dois conteúdos que são muito importantes para a educação física, né? Então, para a compreensão do movimento humano, o homem ele buscou interpretar os movimentos naturais que a gente executa para locomoção, para defesa, para caça. As primeiras descobertas que se tem sobre a cinesiologia era justamente tentando entender o movimento natural do ser humano. Né? E a partir disso também começou o aperfeiçoamento do movimento, da postura, da execução completa, da execução mais eficiente para o esporte, para o lazer. Né? E quais são os conhecimentos que a gente precisa para analisar o movimento e a postura do ser humano? A gente tem aí 4 áreas de conhecimento. A primeira delas, a fisiologia, a segunda, a mecânica, a terceira, a histologia, e a quarta, a anatomia. A fisiologia está associada aos sistemas do corpo humano, sistema endócrino, sistema, né, neurológico, e a mecânica ela está associada às forças, né, que exercem influência no nosso corpo quando a gente executa um movimento. Essas duas áreas de conhecimentos integradas, elas nos ajudam a compreender sobre o controle motor. Vocês têm na nossa matriz curricular do curso uma disciplina que é processos e aprendizagem motora. E é a partir dessa disciplina que vocês vão compreender esses aspectos e mecanismos relacionados ao controle motor. Na cinesiologia, nessa nossa disciplina, a gente vai estar trabalhando com outros 2 termos, né? O primeiro deles seria a biomecânica, que é a associação entre o conhecimento da mecânica, que é dessas forças que interagem para a execução do movimento humano, associado com o conhecimento da histologia, que esse termo ele está ligado às funções dos nossos tecidos corporais, as funções em relação ao tecido muscular, ao tecido ósseo e articular. Né? E esses 2 elementos, eles nos ajudam a compreender a nossa área de conhecimento de biomecânica. A histologia e a anatomia, e aí a gente vê uma diferença entre anatomia e histologia. A histologia ela está associada às funções dos tecidos, certo? E a anatomia ela está associada à estrutura física. Então, quando você analisa as funções e a estrutura física, você tem aí a base de conhecimento para o estudo da cinesiologia. Então, nessa disciplina, a gente vai avaliar, dentro da cinesiologia, o sistema ósseo-mioarticular, né? Então, seria o sistema ósseo, muscular e articular. Porque esses 3 sistemas, eles são a base para compreender a locomoção humana, certo? E ligado a isso, o movimento humano. A biomecânica, ele vai ter 3 possibilidades de você interpretar os estudos da biomecânica. A primeira é a cinemetria. A cinemetria, vocês devem lembrar de uma palavrinha como cinema, né? Então, está associada ao uso da imagem, e ela vai avaliar a posição do movimento, a variação angular do movimento enquanto ele está sendo executado e a velocidade de execução desse movimento.
A dinamometria, ela vai estar avaliando as forças externas ligadas à contração muscular para a execução dos movimentos corporais. Então, na dinamometria, você vai estar olhando a intensidade de força aplicada, certo? Na eletromiografia, você vai estar vendo a atividade elétrica durante a contração desse músculo. Enquanto você executa um movimento corporal, você está ali exercendo forças externas e internas. A força externa, que pode ser uma sobrecarga, que você tem que utilizar como implemento para a contração muscular resistida, e tem ali, nesse músculo, uma atividade elétrica, que pode ser avaliada para identificar a contração muscular, certo? Qual a atividade elétrica de cada músculo e quais músculos são ativados durante a execução do movimento. Vamos dizer que na biomecânica, essas seriam as 3 principais análises que a gente tem. Que músculos estão sendo ativados com a execução do movimento? É o músculo agonista, o músculo antagonista, sinérgico, tem músculo principal, músculo acessório para a execução do movimento. A gente tem as forças externas, ou seja, a intensidade de força que está sendo aplicada na execução daquele movimento. E a gente tem a análise do movimento qualitativa, que é em relação à posição, à variação do ângulo e à sua velocidade. Na evolução histórica da cinesiologia, a gente vai ver aí um retrospecto da antiguidade até o século XX, né? Na antiguidade, começou a surgir a primeira separação entre o que era um conhecimento, de fato, e o que era um mito, né? Algo espiritual, algo inexplicável. E antes disso, o ser humano ele ligava muito todos os fenômenos que acontecia no cotidiano com aspectos mitológicos, porque era difícil de explicar as coisas que aconteciam. Então, se associava muito com o aspecto mitológico. À medida que o ser humano foi se apropriando de conhecimentos, ele passou a dissociar o que era um mito com o que é o conhecimento propriamente dito. A partir disso, foram desenvolvidos alguns paradigmas, né? Aí a gente tem várias histórias e na própria educação básica, a gente vê vários nomes de filósofos, matemáticos, né, de gregos, que descobriram coisas que são muito importantes, né, invenções que nos ajudam na vida cotidiana do século XXI. A gente também tem, nesse período da antiguidade, o desenvolvimento de paradigmas anatômicos. A descoberta e a curiosidade sobre o corpo humano, ela vem até muito antes da antiguidade, mas a partir daí o ser humano começa a interpretar e a desenvolver alguns paradigmas, ou seja, alguns conceitos, alguns elementos para avaliação anatômica do nosso corpo humano. Também aí surgem as primeiras análises biomecânicas do corpo humano. A gente vai ver alguns nomes importantes do período da antiguidade. O primeiro deles é Aristóteles. Aristóteles ele é considerado o pai da cinesiologia. Mas por que ele é considerado o pai da cinesiologia? Porque, através dos seus estudos, ele observava a prática dos animais no seu ambiente natural, o movimento, a interação do animal com o meio ambiente, e, a partir disso, ele descobriu alguns princípios básicos que hoje a gente utiliza na cinesiologia, né? Então, por exemplo, o estudo de alavanca e marcha, ele é um elemento fundamental para a gente compreender a análise do movimento humano pelas articulações, ossos e músculos, né? A gente tem aí, se for ver nos filmes antigos, um bom exemplo de alavanca, né? Vocês lembram daqueles filmes em que tinham aquelas bolas de fogo que tinham que ser lançadas no mural de um castelo? Aquele sistema que é utilizado para lançamento dessa bola de fogo, de flechas e tudo mais, é um sistema de alavanca, né? E esse conhecimento sobre essa possibilidade de força mecânica que pode mover objetos, começou a ser aplicado para a avaliação da ação muscular. Por isso que Aristóteles é considerado o pai da cinesiologia. Um outro conhecimento que também foi descoberto a partir dessa época foi a descoberta dos princípios hidrostáticos. Então, como seria o equilíbrio estático no meio líquido, no meio fluido, né? Essa interpretação e esses conhecimentos sobre o meio fluido nos ajudaram depois a compreender
como é essa interação em relação ao corpo humano, que é um corpo que é repleto de fluidos. Um outro nome importante da antiguidade é Galeno. Ele é considerado como o pai da medicina desportiva, porque Galeno ele começou a aprofundar os conhecimentos sobre a contração muscular, né? E através da análise anatômica, ele passou a descobrir que as artérias elas transportavam o sangue pelo corpo. Ele começou a identificar na contração muscular os músculos que eram agonistas e antagonistas, né? Ele começou a fazer análise sobre os ossos, sobre as estruturas articulares, sobre a medula corporal e a presença ou não de articulações, de medula nas estruturas ósseas do nosso corpo, né? Um documento muito importante que foi produzido por Galeno foi o intitulado De Motu Musculorum, né? Ele era considerado um livro, vamos dizer assim, o primeiro livro que tratou sobre a medicina desportiva, né? Que ele está falando da musculatura como um sistema motor, né, mecânico, e que explica o processo de contração muscular para a execução do movimento. Na Idade Média, a gente observou, de modo geral na ciência, uma regressão em relação ao conhecimento científico, né? E isso passou um bom período aí em que os pesquisadores eles estavam um pouco receiosos em relação aos estudos sobre o corpo humano, porque a Idade Média valorizava muito o espiritual e o físico estava associado a pecado, a heresia. Então, estudar o corpo humano era algo que poderia ser considerado uma heresia, né? Lá na anatomia, quando vocês estudaram sobre a história da anatomia, vocês devem ter visto que algumas salas de aula sobre anatomia com uso de corpo humano, elas eram escondidas, porque isso poderia ser um motivo da pessoa ser presa, banida, ou até mesmo ser enforcada, né? Então, a única forma de representação do corpo humano passou a ser a partir da arte. Então, a gente vê aí, nessa Idade Média, uma descoberta das esculturas como uma forma de estudo sobre o corpo humano, né? As esculturas que a gente vê medievais, elas vão trazer detalhamentos sobre músculos, sobre articulações, sobre o movimento. Há uma delicadeza na descrição e detalhamento do corpo humano. E talvez essa seria a melhor forma de resistência que o conhecimento da anatomia e da cinesiologia teve nesse período da Idade Média. Já no período do Renascimento, a gente vê que foi retomado esse trabalho científico. E algumas fundamentações que a gente tem hoje sobre anatomia e fisiologia, elas começaram a ser desenvolvidas nessa época, né? Os estudos sobre a ação muscular, que também tinha sido desenvolvido no período da Antiguidade, ele passou a ser aprofundado no período do Renascimento. Aqui a gente tem uma figura que é muito icônica na nossa área da educação física, que é o homem vitruviano. O homem vitruviano, ele é a primeira imagem que a gente tem que faz associação com a posição anatômica, né? Então, aqui a gente, essas figuras que foram desenvolvidas por Leonardo da Vinci, que era um grande artista, né? Ela era utilizada para a gente avaliar a proporcionalidade corporal, a estrutura dos músculos, das articulações do corpo humano e dos ossos. A gente vê aí também figuras de Michelangelo, que traz um detalhamento sobre essas estruturas. E de André Versalhes, né? Que o André Versalhes ele veio trazer o conhecimento sobre a anatomia moderna, a dissecação
né, do corpo, na compreensão das estruturas de origem e seção dos músculos, composição dos ossos, denominação dos ossos, todo esse conhecimento ele foi fundamental para o que a gente tem hoje de conteúdo da anatomia humana. Um outro filósofo importante é o Galileu Galilei. Galileu Galilei ele lançou as bases da mecânica newtoniana. E a gente vai ver lá no período do iluminismo que esse conhecimento sobre as leis, né, de Newton ele foi mais aprofundado. Mas a gente vê desde o período do Renascimento alguns conceitos que são utilizados para leis de Newton, que é o conceito de aceleração e desaceleração de um corpo em movimento. Quando a gente pensa num corpo em movimento, pode ser um objeto que é lançado pelo corpo, como pode ser a trajetória de um objeto que se aproxima de um corpo, né? Então, não necessariamente a aceleração e desaceleração ela estava associada ao corpo humano, mas esse conhecimento ele nos ajudou a aperfeiçoar o que a gente tem hoje sobre a biomecânica. O período da Revolução Científica foi um período em que se caracterizou pela experimentação e a teoria da investigação científica, né? Então, algumas técnicas elas começaram a ser mais avançadas para a interpretação do movimento humano, como uma forma complementar de análise dos conhecimentos que já existiam sobre a cinesiologia e também sobre a biomecânica. A gente vai ver aqui alguns nomes muito importantes, né? Giovanni Borelli, ele é um matemático que ele tentou explicar o movimento humano a partir dos estudos prévios que já existiam de alavanca e análise das articulações. As imagens que ele traz sobre o corpo humano e o uso de sobrecargas para explicar a contração dos músculos, ela é muito interessante e ela é utilizada até hoje na nossa interpretação sobre o estudo de alavancas e dos nossos fundamentos de dinâmica, né? Fundamentos dinâmicos do movimento corporal. Lá. Um outro grande nome, né, da ciência, de modo geral, e para a biomecânica, foi Isaac Newton. Isaac Newton ele começou a fazer análise mecânica a partir do corpo humano. E aí é que surgiu, né, resgatou aquele conhecimento do Galileu Galilei, de aceleração e desaceleração, e aí que surgiu a dinâmica moderna, né, com as leis de Newton, a lei da inércia, a aceleração em função de uma força e a ação e reação e o efeito da gravidade. A gente, na cinesiologia, vai utilizar muito desses conhecimentos para análise postural, análise do centro de gravidade, análise da força, da ação de contração muscular, da força concêntrica, excêntrica, isométrica, né? Então, também no esporte, a gente já vai analisar as forças pela trajetória, pelo lançamento de implemento, que pode ser uma bola, pode ser um dardo. Então, esses conhecimentos, eles são muito importantes hoje para o estudo biomecânico, né? Do corpo humano, dos movimentos da cinesiologia associados ao esporte, à ginástica e até mesmo atividades da vida diária. O período de iluminismo, ele traz aí um aprofundamento de uma forma mais clara sobre o conceito da força muscular e também alguns novos conhecimentos sobre o registro, né, de imagens para a interpretação do movimento humano. A gente vai começar a ver aqui alguns elementos que são muito importantes para uma daquelas janelinhas que a gente apresentou na definição, que é a cinemetria. A partir daqui é que isso começa a surgir, certo? Então, a gente tem aqui a articulação entre o conhecimento do corpo humano e o uso de imagens, né? Então, em
1733, a gente tem o registro do primeiro uso de uma câmera escura para ter desenho do esqueleto humano, que é chamado de osteografia. E hoje, essa técnica ela é muito comum e usada por nós, que é a radiografia, né? Também no período do Iluminismo, a gente vai ter os estudos de Luigi Galvani, que era o pai da neurofisiologia, que ele vem falar sobre a estimulação elétrica que é exercida no tecido muscular no momento da contração e força muscular, né? Que é um daqueles elementos que a gente avaliou para o estudo da biomecânica. Na sequência, a gente vem passar por um período que é chamado de século da marcha, que é um período de ascensão sobre os estudos da cinemática e cinética, que foi aquele primeiro elemento da cinemetria. Então, a gente começou a quantificar e a avaliar de forma qualitativa o movimento humano sobre a sua trajetória. Também os estudos com métodos mais avançados sobre atividade elétrica durante a atividade muscular também começaram a ser desenvolvidos a partir daqui, que é o que hoje a gente tem de maneira bem acessível, que é a eletromiografia. Dois parceiros, né, um fotógrafo e um fisiologista, eles começaram a fazer registros para analisar a marcha humana. E a gente vê os primeiros registros fotográficos que estão associados à trajetória do movimento humano. Hoje a gente consegue fazer isso de uma maneira muito simples. Até no próprio celular você vai ter alguns recursos de câmera lenta, de prints para imagens, mas na antiguidade era muito difícil você fazer um registro fotográfico avaliando um movimento que ele era dinâmico. Em frações de segundos, o indivíduo ele mudava a sua trajetória e a sua posição. Mas a partir dessas primeiras pesquisas com estudos fotográficos, a gente começou a trazer elementos para o que hoje a gente chama de cinemetria. Né? Então, nesse período, foi desenvolvido um método, né, em que foi criada uma máquina, como se fosse em um painel. Então, ali era feito o registro fotográfico em vários ângulos e em vários flashes por segundo, para poder compreender o movimento humano. Os irmãos Lumière, eles também trouxeram contribuições muito importantes para o que a gente tem hoje sobre o estudo da cinemetria. Uma frase que era citada pelos irmãos Lumière e que nos dá a explicação do porquê a gente consegue fazer esse tipo de interpretação é essa que eu coloquei no slide. A gente tem que saber que o olho humano, né, toda a imagem que ele capta, ela permanece na nossa retina por cerca de 1/10 de segundo. E aí traz nesse slide, né? Se nesse período forem apresentadas mais de uma imagem, ter-se a impressão de estar vendo uma só. Essa pequena ilusão de óptica que acontece no olho humano permitiu a invenção do que a gente tem hoje como cinema. Baseado nesse pressuposto é que os irmãos Lumière criaram o que a gente tem hoje chamado como cinema, que é a interposição de imagens num período curtíssimo, que é o equivalente a 1/10 de segundo. Então, se ele reproduzisse essas imagens numa sequência inferior do que aquela que o olho capta, a gente ia ter a noção de continuidade e não de sobreposição da imagem. E assim que foi criado o cinema. E o cinema, pode ser que muitas pessoas não soubessem, mas foi fundamental para a análise do movimento humano. Essa aqui foi a primeira equipamento utilizado, né, para fazer esses registros cinematográficos, que é o cinematógrafo, né? A gente tem aqui já uma análise do movimento humano
a partir de um modelo matemático para a reconstrução tridimensional da marcha. Se a gente for observar na história da evolução da cinesiologia, a gente vai ver que desde a antiguidade se observava esse movimento natural de marcha e do comportamento de animais e de pessoas, né, em relação ao movimento humano. E aqui, depois do período de revolução científica, dos avanços do iluminismo, é que a gente começou a ter possibilidades de registro dessas interpretações que eram feitas desde a antiguidade sobre o movimento humano. E para poder analisar e quantificar esse movimento, foram necessárias construções de modelos matemáticos, onde a gente pudesse reconstruir a trajetória do movimento durante o período de deslocamento, né, durante a marcha. No século XX, a gente vai ver que a cinesiologia biomecânica ela passa a ser uma disciplina na universidade e também passa a ser usada enquanto área de pesquisa, com aplicações práticas que estão relacionadas à ergonomia, à indústria, à área médica e também aplicações práticas esportivas, né, e relacionadas à saúde. Aqui nesse slide eu trago para vocês algumas possibilidades de estudo da cinesiologia e da biomecânica. Né? Alguns equipamentos, como o primeiro à esquerda, que a gente vê a palma da mão, que é o goniômetro, a gente tem a possibilidade, a partir dele, de avaliar a amplitude das articulações musculares. Ao lado, a gente já tem uma máquina que faz uma câmera fotográfica, onde a gente consegue ver a alusão dos exercícios, da execução do exercício é a maior atividade muscular, né? Onde tem uma maior concentração da coloração vermelha, é onde tem uma maior atividade daquele músculo. Outros elementos que estão nessa fotografia, como a eletromiografia, que vocês já conhecem aqueles risquinhos muito bem, até porque o músculo cardíaco a gente faz a análise dele pela eletromiografia. Outros elementos que estão aqui também é a plataforma de força, o dinamômetro. Logo abaixo a gente tem um tripézinho, né, que é exemplificando a análise cinemática, né, a cinemetria. Então, todos esses elementos, eles foram fundamentais para o avanço da análise do movimento humano. A gente tem, na atualidade, uma infinidade de equipamentos, um número muito grande de equipamentos e técnicas para análise do movimento humano, mas a maioria deles são de alto custo. E por isso, mesmo se a gente tivesse tendo aulas presenciais, não teríamos acesso a esses equipamentos porque eles não estão disponíveis na nossa universidade. Mas é muito importante que a gente compreenda a riqueza de possibilidades de análise do movimento que esses equipamentos nos proporcionam. Então, a nossa aula encerra por aqui. Eu desejo a vocês um bom dia de estudos. Muito obrigada.